Mas agora, irmãos, há pecado para a morte. Agora que eu quero ver, que você vai entender, né? O pecado para a morte. Por esse, não digo que rogue. Irmão, pecado para a morte indica a natureza do pecado. E essa tem algum tipo de pecado que vai conduzir quem peca para a morte. Quando fala morte aqui, principalmente a morte física. Mas não necessariamente vai acontecer a morte física. Mas na construção aqui também, em direção a. Se você peca, esse tipo de pecado, essa natureza do pecado, você vai indo em direção à morte física. Alguns morrem, outros não. Então, que tipo de pecado para a morte? Quando algum membro do corpo comete alguma injustiça, interfere na comunhão do corpo. Por isso, irmãos, para manter a saúde do corpo, é importante orarmos uns pelos outros, para que ninguém seja privado de suprimento de vida. Esse tipo de oração, não para a morte. Nós devemos pedir, para que esse irmão recupere logo a comunhão da vida, e também não interrompa essa comunhão da vida quando passa por ele. Mas o problema é que há pecado para a morte. Aí João fala: para esse você não deve orar. Que é pecado para a morte? Deve ser pecado que fere frontalmente o princípio da autoridade de Deus. Vocês concordam comigo ou não? Como rebelião contra Deus e contra a autoridade estabelecida por Ele. Números 2, de 1 a 11. Eu não vou ler, vocês sabem. No caso de Miriam e Arão, que questionaram a autoridade de Moisés, Moisés não se defendeu. Deus é que saiu para falar com quem estava se rebelando. Deus lhes disse: como, pois, não temesses falar contra meu servo Moisés? E em seguida Miriam ficou leprosa. Miriam, ela sofreu a consequência de ir em direção à morte. Vocês entenderam? Não morreu, mas foi em direção à morte, leprosa. Por isso que Arão ficou desesperado. Não, Moisés, ora por mim. Não, eu não quero morrer não, tá? Aí, Arão não sofreu mais nada. E no caso, irmão, da rebelião de Corá, Datã e Abirão, os quais acusaram que Moisés estava se exaltando sobre toda a congregação, Moisés caiu sobre o seu rosto, pois ele percebeu a gravidade do ato. Quando ele ouviu essa rebelião, ele se pôs o seu rosto no chão. Isso é grave. Deus vai agir aí bem forte. E Datã e Abirão acusaram Moisés de querer ser príncipe sobre eles. E eles desobedeceram a Moisés, dizendo: nós não subiremos. O que Moisés falou? Moisés então pediu, e eu vou ler aqui só para vocês sentirem um pouco de horror do julgamento de Deus. Números 17, tá? Espera aí, onde eu estou? É isso mesmo? Número 16, versículo 28 ou 26. Moisés disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés:
Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Irmão, esse é o pecado para a morte. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Para mim, esse é o tipo de pecado para a morte. Por isso que Paulo também fala em 1 Coríntios 10, no tocante à mesa do Senhor. Ele falou em 1 Coríntios 10, versículo onde está? Versículo 10, que diz assim, né? Eu vou ler versículo, deixa eu ver, 5, né? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e a beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não pomos o Senhor à prova, porque alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência vossa. Cuidado, não entre nesse tipo de pecado. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa em estar em pé, veja que não caia. Por isso, irmãos, eu disse, enquanto a gente está vivendo a normalidade, cuidado. Se você está para você cair, basta estar em pé. Se você está em pé, cuidado para não cair. Por isso, irmãos, nós precisamos desse alerta, tá? Ó Senhor Jesus. Então Paulo pede para Romanos 17, vamos lá, Romanos 16, versículo 17: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com o ensinamento que recebestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Mas a vossa obediência é conhecida por todos. Não é maravilhoso? Então, irmãos, e também 2 Tessalonicenses 3,14. 2 Tessalonicenses 3,14. Como diz: caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Desassocie. Não fique, irmãos, ouvindo palavras negativas. Fique longe.
tá? E vamos lá, vamos terminar. Versículo 18 e 19. Vamos terminar. Já passei do tempo. Vamos lá. Versículos 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmão, quem é esse nascido de Deus? Esse nascido de Deus, né, não vive em pecado. É aquele que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. O que é isso? Quem é esse nascido de Deus? Eu sou nascido de Deus, mas principalmente se refere esse ente divino que nasceu de Deus aqui dentro de mim. Esse ente divino que está dentro de mim, nascido de Deus, me faz amar os irmãos, me faz não viver na prática do pecado, e o maligno não me toca. Por isso, irmãos, não precisa ter medo do diabo, mesmo no meio de uma luta tão feroz. Parece que, né, às vezes parece que a atmosfera espiritual está tão densa, tão difícil, como eu senti algumas vezes, irmãos, mas eu não tenho medo, porque o maligno não nos toca, principalmente não toca a parte que é nascido de Deus. Irmãos, eu tenho confiança que nós vamos vencer todas as batalhas, nós vamos trazer o Senhor de volta. Por isso, irmão, João ressalta que quem nasceu de Deus tem a vida de Deus, e quem vive intensamente na comunhão da vida não vive em pecado, pois a vida de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não toca o que é nascido de Deus em nós, em nosso espírito regenerado. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, somos de Deus. Deus tem a igreja como seu instrumento para realizar a sua vontade. Satanás, o maligno, tem o mundo como seu instrumento para fazer sua obra de oposição, lutando contra Deus. A igreja formada pelos nascidos de Deus possui a sua vida, e é o corpo de Cristo que é governado pela vida, por Cristo a cabeça. Mas o mundo é sistematizado pelo diabo, organizado e controlado por Satanás, jaz sem vida no maligno e é manipulado totalmente por ele. E o Filho de Deus é vindo, né? Versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Irmãos, é isso. Eu não vou nem ler essa última página, vocês já entenderam o que eu quis dizer, tá bom? Então, irmãos, vamos vencer todas as batalhas, vamos trazer o Senhor de volta, né? Vamos nos manter na comunhão da vida, mas ao mesmo tempo recebemos sinais de alerta, né? Nunca deixe o Satanás nos tirar do combate por causa de um pecado ou outro. Às vezes nós vemos pessoas tão úteis, quando caem num pecado, principalmente num pecado que peca contra o corpo, um pecado moral, irmãos, pode destruir o seu futuro de servir ao Senhor. Irmão, vamos cuidar com isso. E por outro lado, podemos ser vencidos pelo mundo, orgulho pode entrar no meu coração, posso me achar superior aos irmãos, irmão, também estou acabado, né, no serviço para o Senhor. Por isso precisamos zelar. Vamos nos manter, irmãos, sempre humildes, simples, limpos e puros, né? Servindo ao Senhor como membro vivo do corpo de Cristo, na comunhão da vida. Amém, é isso que eu queria falar com vocês. Amém.